não tinha nem maturidade ainda para administrar a situação, porque olha isso aqui. Queria ir embora, né, mano? Com 19 anos, longe de casa, não conhece uma pessoa, você não tem ninguém pra você trocar uma ideia que você vai falar assim, cara, e agora? Sabe, um líder que te orientasse melhor, uma força. Nada. Até porque os caras já estavam alienado naquela situação, que é uma situação voltada pro capital. Pro capital. Ah, mas que 6 meses atrás, Teco, morreu 2 aqui, viu? Ô Zé Luiz, morreu 2 aqui, você não me falou. Ô João, se eu for te falar todo mundo que já morreu nesse garimpo, porque eu cheguei no garimpo, o garimpo foi, ele pegou uma musculatura e foi tipo 85 para 87. Eu cheguei em 95 para 96, tipo assim, o garimpo um 8 anos, e o garimpo já estava no início de declínio. Ah, você não chegou no começo. Não, no começo era garimpo mesmo. Eu cheguei num determinado momento que legalmente falando, deixou de ser garimpo e passou a ser mineração. E aí, qual que é o detalhe? Na verdade, eles mudou só o nome. Mudou só o nome. Parabéns. Sabe por quê? Você estava te enganando também. Eu tô lembrando, eu li o livro da Serra Pelada, depois até saiu, depois no minissérie e tudo. Isso. E, pô, o garimpo da Serra Pelada, aquilo ali era uma terra de ninguém. Terra de ninguém. Matador, terra de né? ninguém. A mulher não ia, então assim, lá tinha o homossexualismo, né? Porque não tinham mulheres lá. Isso. Quando tinha, eram prostitutas que iam no lugar, né? Muito matador de aluguel. E ninguém ali estava preocupado com a segurança. O cara monta aquilo ali para pegar a grana. Muito bem. Né? E não preocupa, tipo, tem que pôr uma máscara no cara ali. O cara ri de você, máscara, mano. Para. Muito bem. Tô Então, aí como que grana. você vai trabalhar com isso? Que a sua principal filosofia é a vida, é o respeito ao próximo, é dignidade ao trabalho. Agora, você imagina, você com 19, 20 anos, sem qualquer referência, como o Robertinho falou, sozinho, aí você tinha a gente falava shaft, que seriam os buracos, uns 300. Desses 300, uns 10 era mineração, que passou de um determinado volume. Eu era o único técnico de segurança. As outras ainda tinham resistência. Eu estou tentando localizar uma entrevista que eu dei para Lília Teles. Até o Paulo Eduardo, que trabalhava aqui na TV Integração, ele está tentando me ajudar nisso. Porque ela fez uma leitura mais ou menos nesse aspecto que você está falando assim. É verdadeiramente terra de ninguém. Lá naquele momento, um prefeito daquele momento foi identificado com a máquina de falsificar dinheiro. Então, tinha pedra de esmeralda falsificada, tinha dinheiro falsificado, tinha prostituição infantil, 10, 11 anos de idade, garimpo. Pior cenário e você não se via como pessoa não grata lá? O pessoal não olhava pra você. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Vamos pôr esse cara pra correr daqui, tipo assim, esse cara tá aqui pra atrapalhar. Isso aí, porque esse trabalho nosso é um trabalho voltado pra norma, procedimento, regra, limite. O ser humano, ele tem uma resistência muito grande a isso. Você tem, e aí esse ano, 1943, o então presidente Getúlio Vargas criou a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Esse ano está fazendo 80 anos. Esse ano, agora no próximo dia 28 de abril, criou-se a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, criou uma data mundial, que agora 28 de abril, criou em 2003, esse ano está fazendo 20 anos que criou essa data, porque até esse passado recente estava tendo ainda muito trabalho, escravo, enfim, eu não vou defender a minha ideologia. São 2 datas importantes. No Brasil, em 1923, começou a discutir as relações de trabalho, está completando 100 anos. E eu, em 1993, foi quando eu entrei para uma escola técnica, que esse ano está completando 30 anos. E aí eu fui agraciado com uma oportunidade como técnico, como pessoa, como vida. Há 30 anos atrás eu já vi a banalização da vida do ser humano, do desrespeito, da ausência da fé, da falta de temência a Deus, da maldade. Então as adversidades que a vida me proporcionou, em vários aspectos, na política, nos negócios, para mim foi muito tranquilo, porque
Primeiro que eu tinha um amparo e continuo tendo, que é a fé. Eu tenho uma consciência muito tranquila e isso é que me pavimenta. E segundo, porque desde o momento com 8, 9, 10 anos de idade, eu já estava perdendo a perna. E depois eu passei a ser vendedor de picolé. Então, do palito, eu passei a ser o dono do paliteiro. E eu já sabia que aquilo ali ia me dar um alicerce bacana. Aquilo ali, tudo que eu vivenciava. Um dia o Adão foi me buscar lá na sede, eu morava na sede. Adão falou, você viu tanto de gente que matou essa noite? Eu falei, não, tô sabendo não, Adão. Que é isso, Jubão? Você não... Vou dar uma geral na avenida principal que você tinha 8, eram os corpos e jornal em cima. Tudo que tinha. Porque tinha a feira do rato. Tinha a feira do rato. Era o mercado municipal hoje. Nossa, ali. Aí o Robertinho aparecia com os filé. Pô, mas o Robertinho só tá trabalhando com filé, hein? O Robertinho tá trabalhando na mina do Rodrigão. Aí os caguetes, Rodrigão, o Robertinho tá roubando você. Você tá brincando? Só apareceu com o filé lá. Acabou, neném. Acabou. Rádio Se você não mata, você é fraco. Você perde a mina. Esse Ailton, eu vou confessar pra você, eu pipoquei pra ele. Eu fui lá, esperei ele subir, esperei a geral, eu não passar pela geral, eu esperei a geral. Falei, Ailton, eu preciso, não quero papo com você não, grande. Eu preciso falar com você, eu não quero papo com você não, grande. Nós vamos resolver nossa bronca. Falei, não, tá beleza. E aí eu comecei a dar aula de matemática lá. Eu dava aula a partir do segundo horário, eu dava aula numa escola que chama Luiza de Menezes. Escola municipal? Escola municipal. Eu fui professor 19 aos 21, tipo assim lá. Eu fiquei lá 1 ano e pouco. E aí, eu ia cagando, né? Desculpa a forma loxa aqui, pra dar aula. Pô, 7 horas da noite, um carro da mineração me deixava. Depois da escola, eu ia a pé lá pra sede. Passou 15 dias, caiu um choco e matou 3 trabalhadores. Geralmente, ou a gente sofre a dor no bolso, ou a gente sofre a dor no coração. Aí, de repente, o guincheiro falou assim, depois que morreu, 3 corpos dentro de uma caravana, eu fui levar os 3 corpos na Bahia, eu levei os 3 corpos, uma caravana velha de uma funerária lá, eu levei os 3 corpos, eu fui lá nas famílias, sem estrutura nenhuma, fui conversar com as famílias. Entregar o morto. E voltei e falei assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que plantar minha semente aqui. Aí o guincheiro falou assim, ô Jubão, passou os 3 dias de luto, aí o guincheiro falou, o Ailton queria conversar com você, eu posso mandar o cavalo pra ele? Eu falei, pode. Eu falei, pô. Aí o Ailton entrou e falou, não, queria te pedir desculpa e tal, enfim, a gente tá entendendo um pouco qual que é o seu motivo, qual que é o seu sentido. Aí eu falei, Ailton, senta aí, cara, deixa eu falar a minha identidade, eu sou como você, cara, eu sou peão igual você, irmão. Vocês estão pegando aqui uma identidade minha aqui, que talvez eu sou pago para isso. Agora, até onde você quiser ir, você vai. Eu não vou mudar você, eu não mudo ninguém, Robertinho. A gente nunca vai mudar ninguém. A vida vai te dar oportunidade para você evoluir espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Agora, depende de você, irmão.